estamos aqui hoje. Boa tarde para você que está chegando aqui agora na Aliança Mais Classic, a FM, que está aí juntinho de você. Gente, eu estou muito feliz por essa audiência maravilhosa que nós estamos tendo. Obrigada, porque eu só quero estar na sua casa, te inspirar a ser uma pessoa melhor. E que o seu dia hoje seja melhor do que ontem. E amanhã será melhor do que o de hoje, com certeza. Então, bora! E hoje, de frente com a Cris, eu tenho o prazer de receber um homem que não passa desapercebido. Ele marca território por onde pisa. Marcelo Martins, empresário, líder, visionário, mas acima de tudo um homem de valores muito claros. Fundador da Teto Locadora, sócio com a sua esposa, uma das maiores locadoras de Uberlândia, com expansão já acontecendo, inclusive em Uberaba. Hoje lidera mais de 30 colaboradores e carrega uma característica que não se negocia: a lealdade. Marcelo é daqueles que acredita que sucesso sem fidelidade não se sustenta, que amizade de verdade não é conveniência, é compromisso. E isso ele leva para a vida e para a empresa. Saiu de Belo Horizonte para desbravar novos caminhos, acreditando no próprio potencial quando ainda não tinha palco, só propósito. Estou emocionado já. E é casado com a Lu, com a sócia, a Luciana Reis, sua parceira de vida e de negócios. Filho da Dona Maria Aparecida, uma base forte de valores. Pai da Rafa e da Alice. E é aí que o legado ganha ainda mais peso. Não é? Na paternidade. Cidadão honorário de Uberlândia, por escolha, mas mineiro de raiz por essência. Marcelo, seja muito bem-vindo. Hoje a gente não vai falar só de sucesso. A gente vai falar do que sustenta o sucesso. Estou lisonjeado, que honra, que apresentação. Gratidão a você por esse contexto maravilhoso. E é exatamente isso que nos sustenta, né? É a base familiar, amigos, propósito. Isso que nós estamos firme para poder conseguir seguir em frente. Isso tudo que eu falei aqui, eu falo com os olhos marejados. Quem estiver aí no YouTube está me vendo, porque assim, meus olhos ficam... Por quê? Porque é isso, o Marcelo, ele carrega, sabe, essa essência, esse líder que ele não quer passar aqui desapercebido de forma alguma. Ele quer ser notado, mas não para aparecer para alguém, é pelo que ele deixa. E deixa nos nossos corações. Quem encontrar com ele vai entender que ele faz a diferença. Ele pode até esquecer seu nome amanhã, mas você jamais vai esquecer o que ele te fez naqueles minutos em que você esteve ao lado dele. Esse é o Marcelo. É isso aí, turma. Marcelo, eu fiz algumas perguntas aqui para você e eu quero que você sinta muita vontade, você sinta em casa. Eu estou muito honrada. Ele saiu de Uberlândia, veio aqui, eu estava aqui no estúdio da Aliança Mais Classic, aqui no grupo Hermano de Freitas, para ser entrevistado, e isso para mim já é uma honra muito grande. Você fazer questão da gente, né, amigo? Muito obrigada. Antes de existir o empresário e líder, quem era o Marcelo já no começo? E quais valores já estavam presentes ali? O Marcelo era uma pessoa assim, muito calma, tranquila e com uma sede de vitória, uma sede de propósito que chega a ser inimaginável como que isso acontecia em mim. Então, desde muito pequeno, eu tinha essa veia empreendedora e eu nem sabia, né? Eu, com 10, 11 anos de idade, eu vendia picolé na cidade de Belo Horizonte, né? Morria de vergonha, não sabia nem o que eu estava fazendo ali. Mas ali eu já estava começando a empreender, começando a dar os primeiros passos, né? E sempre muito incomodado com todas as situações de que eu não queria repetir padrões, que eu sou muito grato à minha essência, às minhas raízes, ao meu pai, minha mãe, minha família como um todo. Mas eu sempre quis algo diferente para mim. E foi aí que eu comecei a indignar com as coisas e buscar sempre algo melhor, até chegar aqui hoje em Uberlândia, com a Teto Locadora, né? Temos aí já 3 endereços na cidade de Uberlândia, temos uma unidade em Uberaba, temos projeto de expansão para essa cidade de Tuiutaba, que é maravilhosa. Então, sou muito grato, tenho grandes amigos aqui da cidade de Tuiutaba. Você é um belo exemplo disso, né, de amizade. E então esse sou eu, esse cara sou eu, essa indignação de sempre buscar mais e com
com tranquilidade, com leveza e com uma questão muito forte, que é a minha sinceridade, transparência e a minha honestidade. Inclusive, são os valores que você carrega da sua empresa, né? Exatamente. Ótimo. Marcelo, eu queria que você falasse aqui para todo mundo, quando você começou lá, que você acabou de falar que eu amei, né? Vendendo picolé, eu comecei vendendo gibi e limão, na porta da minha casa com 9 anos. Então, você, quando você começou a vendendo lá picolé, alguém te incentivava ou era por sua livre iniciativa? Você que procurou os caminhos ali e foi fazendo acontecer? Não, um dos meus maiores incentivadores foi o meu próprio pai. Meu pai era um vendedor nato, né? Trabalhou numa grande camisaria em Belo Horizonte, tradicionalíssima, então ele tinha vendas na veia, né? E aí sempre os pais querem direcionar os filhos para seguir certos rumos que eles mesmos atuam, né? Então ele era meu maior incentivador. E, obviamente, pela necessidade de fazer, contribuir para ajudar em casa, né? Então, esse era o meu maior motivador. E eu acho bonito quando a gente olha para trás, e o Marcelo trouxe uma carga de que eu trabalho muito, né? Você sabe disso? Que a gente teve algumas coisas que nós nem concordamos ao longo da nossa vida, né? A forma como nós somos criados, entre outros, e a gente fala o seguinte, opa, eu agradeço e honro ao que vem e que eu posso fazer diferente. Algum dia já te gerou culpa em fazer essa escolha? Nunca, muito pelo contrário, né? Então, quando a gente tem uma inteligência emocional bem alinhada, quando a gente sabe de onde a gente veio e onde que a gente quer chegar, trabalhado na gratidão, né? Que eu sou extremamente grato, igual eu disse, tudo, né, que meu pai me direcionou, minha família. E então, por isso que eu não sinto essa sensação de culpa, né? Muito pelo contrário, eu tenho muita gratidão e quero ainda continuar avançando mais e mais para fazer diferença na vida das pessoas, porque eu tenho certeza que nós viemos nessa terra, Cris, para ser terra de prosperidade. Fazer luz, né? Exatamente. Fazer aquilo que Jesus pediu para que fizesse. Sim, né? faz Ser todo sentido. luz. Exatamente. Você acredita muito em fidelidade? Muito. Eu participo muito da sua vida, eu vejo, né, em fidelidade e lealdade. De onde vem isso? Eu acho que isso vem de uma estrutura familiar bem consolidada, né? Onde o certo é certo e o errado é errado, ponto final. Então isso traz fidelidade, isso traz lealdade e naturalmente as pessoas que você convive, que você se relaciona, naturalmente elas também vão ser fiéis e vão ser leais a você. Então, isso é uma rede de contatos que naturalmente se unem. Inclusive, era uma das coisas que eu ia falar, né? Porque se isso é ensinado ou a vida te obrigou a aprender? Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que isso é ensinável, eu procuro ensinar isso para as minhas filhas. Elas estão naquele momento de conectar com as amiguinhas. Gente, ele tem 2 filhas maravilhosas. Minhas filhas são Rafa fantásticas. E a Alice. Beijo, meninas. Beijo, filhas, amo vocês. E é isso eu tento passar para elas. Então, isso é ensinável. E, ao mesmo tempo, você vai conhecendo coisas da vida que vai te dando corpo, te dando coragem para você decidir. Acho que a palavra mais certa é essa, decisão. De você seguir com pessoas que são fiéis e leais a você, ou pessoas que não são fiéis e que não são leais, né? É isso. E a vida, às vezes, né? Tem pessoas, eu vejo muito, né, Marcelo? Que tem pessoas que falam o seguinte, nossa, mas, meu Deus, por que aconteceu isso? Fulano, por que ele fez isso comigo? E a gente precisa estar muito atento às coisas da vida, porque eu creio muito num Deus que ele filtra também e tira muitas coisas das nossas vidas, né? Algumas coisas que nem fazem mais parte, ele se responsabiliza e fala o seguinte, deixa eu limpar seu caminho. Só que a gente fica insistindo em querer trazer para as nossas vidas umas coisas que nem vale a pena, né, Marcelo? Inclusive, eu vi essa semana um post muito interessante, né? Que às vezes a gente fica regrando uma planta que está morta. E ela não vai mais florir, não vai mais dar frutos. E às vezes a gente fica ali regrando, acreditando que ela vai se tornar aquela fruta, aquela planta, né? Bonita, vistosa, e não vai mais. Ela já está morta, já está seca, né? E dentro desse contexto também, né, a gente trabalha muito a questão da inteligência emocional e tem pessoas que tem que deixar elas irem. Então, eu aprendi isso tem feito muito sentido na minha vida. Tem pessoas que você tem que deixar elas irem. Inclusive, mesmo. a minha próxima pergunta, você já se decepcionou com alguém
com pessoas que você foi leal? E o que você fez com essa dor? Endureceu ou amadureceu? Com certeza absoluta, eu amadureci, né? Já me frustrei várias vezes, quem nunca, né? Quem nunca? Todo ser humano tá aí para acreditar. Eu sou um cara que me dou muito para as pessoas, isso é notório. A exemplo disso é o carinho que as pessoas têm por mim, muita Muito. amizade, muitos contatos. Vocês não estão entendendo o que é esse cara quando a gente chega num lugar com ele. Tanto que ele é amado, querido, e que as pessoas brigam. Senta na minha mesa, senta na minha. É desse jeito. Então a gente já foi frustrado, né? E não tenha dúvida, o que eu mais faço é aprender. E depois que eu mudei, tomei a decisão de ter uma mente mais leve, mais madura, mais saudável, eu sempre perdoo as pessoas. Porque as pessoas são elas por elas. Eu tenho que olhar por mim, seguir no meu caminho, fazendo o meu melhor, não menosprezando ninguém, não sendo arrogante, sendo um cara sempre muito humilde. Então isso me leva em lugares que eu jamais imaginaria de um dia estar. Então isso é um dos meus principais valores e é o que eu sempre busco, é fazer o bem para as pessoas, para que eu colha o bem daquelas minhas ações. Ótimo. E foi muito bom você ter falado isso, porque tem pessoas que são apegadas. Então, por exemplo, e o que você trouxe para nós foi o grande aprendizado que você teve, né? Que você teve algumas pessoas que não foram leais, que passaram pela sua vida, que te decepcionaram e que nesse momento o que você tomou decisão e que você aprendeu é que você devia perdoar. Por quê? Porque não é sobre mim, é sobre a outra pessoa. E até mesmo para você fluir, você tem que desapegar. Exatamente. Não é? Exatamente. Eu sempre falo, a gente precisa desapegar. E às vezes tem gente que é apegada a osso e fica ali. Igual você falou no início, né? Que vai roendo e fica lá naquele negócio. Qual foi o momento, Marcelo, que virou a chave para você sair de funcionário e construir algo seu? Cris, agora é aula. Não, foi um momento, mais uma vez eu repito, a palavra-chave para isso é decisão. O momento foi o dia que eu tomei decisão de construir a minha própria empresa, porque eu fui, graças a Deus, fui um grande executivo de grandes empresas multinacionais, tinha uma regional muito grande, mais de 70 funcionários sob a minha gestão, faturamentos de 7 dígitos, então assim, era uma coisa magnífica. E aí eu perguntei, por que não fazer para mim na minha própria empresa? E aí foi aí que eu tomei a decisão de empreender e fazer o melhor para a minha empresa. E graças a Deus foi muito, muito proveitoso. Tivemos assim momentos magníficos e estamos tendo ainda. É desafiador? Hoje, muito, empreender no Brasil hoje não é para qualquer um, né? Tem que ter muita coragem, resiliência, paciência, além de tudo sabedoria, para poder você desvencilhar dos desafios que temos no dia a dia. Qual é a diferença daquele menino que vendia picolé para esse empresário de hoje? Eu acho que assim, é o que eu falo muito com o meu time, sabe? Maturidade. A idade te traz uma sabedoria que faculdade nenhuma te ensina. E nem sempre foi fácil, né, Marcelo? Nunca, até hoje não é, né? E lá quando você vendia o picolé... Quando eu vendia o picolé, eu não aguentava nem olhar para frente, nem ofertar, né? Hoje nós estamos aqui, né, nessa rádio maravilhosa, com essa audiência espetacular, e conversando e batendo um papo como se fosse natural. Uma roda de amigos, extremamente natural. É isso. Então, o momento da virada de chave foi quando você tomou a decisão. Sim, sem dúvida. E para tomar essa decisão, teve alguma situação que aconteceu ou não? Você fala o seguinte, pronto, isso aqui eu não quero mais e eu vejo que eu tenho capacidade para isso aqui. O que teve, que foi fundamental, foi uma questão de antecipação, planejamento e organização financeira. Então, isso contribuiu para que minha decisão fosse mais leve. Então, foi esse o ponto-chave de, beleza, gratidão até hoje pelas empresas que eu honrei e trabalhei e fiz o meu melhor, mas agora, a partir desse momento, eu vou empreender e vou ter o meu próprio negócio. E para isso, eu precisei de pelo menos 1 ano de organização financeira e planejamento, porque tudo que você começa é uma aposta, é um desafio, e aí você tem que abdicar de ganhos financeiros. Quando você é CLT, executivos de grandes empresas, você tem super salários, então é diferente. Quando você
vai empreender para ter o seu próprio negócio, você tem que ter uma organização financeira, um planejamento, para que você não se frustre e não confunda um bolso com o outro, né? Você teve medo? Ah, medo a gente sempre tem. Inclusive, em 2020, quando a gente inaugurou a Teto, né? A gente já tinha um outro negócio em sociedade com grandes amigos nossos. E aí, quando foi para tomar essa decisão de mudar, de encerrar um ciclo e começar do zero, parece que eu nunca tinha feito aquilo na vida. Então, o medo, ele é muito importante, porque ele te traz segurança para você sentar, organizar e seguir em frente com mais assertividade. Nós temos muitos, milhares de pessoas que estão nos ouvindo agora. E essas pessoas, às vezes, existem muitas e muitas e muitas e muitas, e você é um que está aí me ouvindo e fala assim, meu Deus, é para mim. E essa pessoa está falando assim, meu Deus, tá, eu sei que eu posso montar meu negócio, mas e se der errado? Não é verdade? Não Exatamente. É um pensamento em que vem da pessoa? Então, eu queria que você falasse para essa pessoa que está pensando desse jeito agora. O que seria o passo a passo para que ela tome essa grande decisão? Primeiro, não tenha medo, não vai dar errado. Se você confia, se você tem uma expertise, se você é especialista em algo, não tenha medo. Porque se você abrir o seu próprio negócio, você vai conseguir alcançar a prosperidade. Só que a dica que eu dou é, você tem que se associar a pessoas que tenham competência para te ajudar em certos departamentos. Por exemplo, por mais que eu tenha todo desenvolvimento humano, eu não sirvo para mexer com RH, recursos humanos e desenvolvimento de pessoas. E aí, para isso, eu tenho pessoas como a Cris, que nos apoia, faz o desenvolvimento dos nossos líderes. Ah, eu tenho dificuldade financeira. Não se acanhe. Peça ajuda, tenha diversos profissionais, consultores financeiros que estão aí para ajudar, desde o pequeno negócio, o médio e o grande. Então você tem que ser bom naquilo que você de fato é bom. Às vezes você é muito bom no comercial, fortaleça em cima disso. Às vezes você é bom no financeiro, ache alguém que seja bom no comercial, porque aí o seu negócio não vai ter plano B. Você vai seguir em frente e você vai ser muito bem sucedido, não tenha medo. Nó, show, né? Viu? Já está todo mundo montando seu negócio em casa agora. Exatamente. Bora? Sair de Belo Horizonte para desbravar outro lugar exigiu coragem. Muita. O que te moveu e o que quase te travou? Não te travou, porque você está aqui, né? O que te moveu e o que quase te travou? Dentro desse ponto, a gente tem duas saídas de Belo Horizonte, né? Isso. Uma que eu fui para Porto Velho, Rondônia, né? Jesus. Muita gente nem sabe onde fica. Mas eu fui para Porto Velho, Rondônia. O que mais me motivou nessa saída de Belo Horizonte, a primeira, foi o crescimento profissional. Uau. Que eu sairia de vendedor para gerente de unidade. Então, o que mais me motivou a saída foi a minha promoção profissional. Mas aí, em contrapartida, assim, foi bom, aprendizados assim, fantásticos, que eu colho frutos até hoje dessa minha primeira mudança, mas a minha família não foi envolvida nesse projeto. E aí foi frustrante. Tanto é que nesse processo eu não fiquei mais que 2 anos. E quando eu saí para vir para o Triângulo, para me consolidar em Uberlândia, aí sim foi uma tacada diferente, porque foi envolvido toda a família e a família inteira comprou essa ideia. Então, para mim, foi fundamental isso e é a razão da gente estar aí hoje, aí, completando quase que 20 anos de Triângulo Mineiro. Né? Nossa, é bonito demais essa história, porque a gente vê, por exemplo, você a Lu já tinha a Alice? Não, nós tínhamos só a Rafaela, só né? A Rafa. Com 1 aninho de idade. Olha só, então você pegar uma criança com toda uma estrutura, em um determinado lugar, o entorno tem que estar muito engajado. Exatamente. Nossa, isso emociona, né? Nossa, porque pensa comigo, se o entorno não compra a sua ideia, por isso que eu falo, um casal que vai junto, é um casal que tem metas ali, junto. Eu falo assim, é aqui que nós vamos chegar. Não adianta você querer ir para um lugar e o outro querer ir para outro, né? Não adianta. Tem que estar com um objetivo comum, alinhados. Isso faz parte de dentro do tema que nós estamos falando, de uma fidelidade. Então, ambos têm que estar bem alinhados para que seja feita ambas as vontades, né? Então, o que te motivou foi o crescimento. O crescimento profissional. E o que quase te travou?
Aí é a insegurança, né, de ir para algo novo, sem O saber, medo. cultura diferente, sem ninguém. E interessante que quando eu vim para Uberlândia, eu conhecia quase que todo o estado de Minas Gerais inteiro. Participei do projeto Minas Comunica, lá em 97. Esses dias. Pouquinho tempo. Que era levar telefonia celular para todos os municípios de Minas. Ah. E a região Triângulo Mineiro foi uma das únicas regiões que eu não tive. Então, dava muito frio na barriga. Meu Deus. Mas eu vou te contar um segredo. Conta. De 10 pessoas que eu comentava que eu estaria de mudança para Uberlândia, para a região do Triângulo Mineiro, todas, sem exceção, só falavam bem dessa região. Mas aqui é muito próspero, né? Muito. O Triângulo Mineiro é fora da curva. E aqui só tem gente boa. Só gente boa. Qual foi o momento, Marcelo? Vocês estão gostando, gente? Marcelo Martins, o dono da Teto Locadora. Meu Deus, esse cara, eu sou fã de carteirinha. Gratidão. Qual foi o momento mais difícil da sua trajetória que quase te fez desistir, mas você não contou para ninguém? E vai contar aqui agora. Por essa aí eu não estava preparado. O momento mais difícil da minha trajetória foi em 2015, quando eu perdi o meu cargo de executivo de uma grande empresa que eu era funcionário dela. E aí teve sofreu muita queda em função da Operação Lava Jato. Os principais clientes estavam envolvidos. Então, a empresa que faturava mais de 1 bi por ano caiu 70% desse valor. Nossa, Jesus. E aí impactou diretamente minha vida. Aí foi o meu momento mais desafiador para mim. Que eu falei, e agora? O que eu faço? Mas Deus estava sempre preparando o melhor, né, para a gente, né? E aí, nesse intervalo, eu fui empreender de novo. Adivinha o que eu fiz? Como? Virei taxista no aeroporto de Uberlândia. Mentira. Tô te falando. E não é me gabando, não. Era um dos melhores taxistas da praça. Eu conseguia fazer 2 corridas em média a mais do que todos os outros. Por quê? Porque eu fui com a mente empreendedora, aceitando cartões de diversas bandeiras, convênios com cooperativas. Então, vinha muito executivo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, para atender as grandes empresas aqui da região, né? Então, eles tinham cartões corporativos específicos. Uau! Então, às vezes, eu estava lá numa posição menos favorável, eu saía e pegava uma corrida na frente, justamente por ter essa permissão, essa visão empreendedora de estar sempre disponível para atender o cliente, né? O cliente, ele é a razão de uma empresa, de um negócio, né? Obviamente, o cliente que tem uma reciprocidade com a tua empresa, com os teus valores. Porque tem cliente que você pode demitir ele para o mercado e fica tudo bem, né? Ou seja, trocando em miúdos, você não deixou a peteca cair? Jamais. Desistir já foi alguma opção? Nunca. Uau. Desistir nunca é uma opção. Isso verdadeiramente eu te digo. Dá medo, dá insegurança? Demais. Mas desistir, jamais. Se você pensar em desistir, você desiste de pensar. Que aí você resolve sua vida. Segue sempre em frente. Gente, é muito bonito ver isso. Eu até arrepio. Eu tô Meu Deus, obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Porque, às vezes, nós nos deparamos, né, ao longo do caminho com alguns desafios, algumas dificuldades. E pensa, um cara que era lá, tinha um salário considerável, top das galáxias, trabalhava numa multinacional. Exatamente. E, de repente, ele fala o seguinte, pronto, o que eu tenho para hoje? Eu vou empreender. Ele podia muito bem entrar como nós vimos no mercado, né? Por várias vezes. Eu amo andar de Uber. E aí, toda vez que eu pego Uber, eu começo a perguntar. Fazer pergunta. A tendência do ser humano hoje, ela vir já com campo negativo. Sim. Então, ou reclama de uma coisa ou reclama. Você não tinha a opção de reclamar. Você falou o seguinte, pronto, eu agora vou ser o melhor taxista que essa pessoa já pegou na vida dela até então. Exatamente isso. Independente da forma de onde você esteja trabalhando, dê o seu melhor e faça da melhor forma que você surpreenda o seu cliente. Sempre, sempre. Essa é a dica. E essa é a dica e é o que eu falo hoje com os nossos funcionários, né? Que vista a camisa da empresa como se fosse sua, que naturalmente você vai ser bem sucedido. Isso eu aprendi lá atrás com um ex-gestor fantástico. Infelizmente já não está mais conosco, mas ele falava comigo, Marcelo, com a voz calma, serena, vista a camisa da empresa como se fosse sua,
que naturalmente as coisas vão acontecer. Olha E só. verdadeiramente acontece. E aquilo, eu peguei aquilo para minha vida. E todas as empresas que eu passei, quando eu era prestador de serviço, eu fazia o meu melhor e naturalmente as coisas conspiravam a nosso favor. E hoje eu toco a minha vida assim. Hoje eu visto a camisa da minha empresa verdadeiramente como se fosse minha, para que eu consiga dar exemplo para os meus funcionários, para que eles consigam enxergar a prosperidade e o avanço profissional e pessoal. Porque lá a gente ajuda todo mundo a sonhar grande. Justo. E hoje, graças a Deus, não tem um funcionário nosso que não é próspero. Gente, eu contribuo demais com isso, né? Entre aspas. Porque eu contribuo e compartilho. Porque o Marcelo, ele transborda tudo isso na nossa vida. Então, quando eu estou lá dentro, eu vejo que cada líder dele tem aquele compromisso de falar o seguinte: nossa, acho que o Marcelo vai amar isso aqui. É como se eles quisessem te encantar mediante aquilo que fez. Como que foi feito? O que você fez ao longo do caminho, como líder nato que você é, para conquistar toda a sua liderança e os seus colaboradores? Primeiro, conhecimento, né? Você precisa ter conhecimento e precisa direcionar as pessoas da forma mais assertiva e mais correta, né? Hoje eu deixo o meu time muito à vontade. Por quê? Porque eu exijo deles apenas o resultado. Porque nós sabemos de perfil comportamental. Eu penso de um jeito e ajo de um jeito. Você de um jeito e age de outro. O meu funcionário, ele pensa e age de outro. Então, são várias formas de pensar e de agir diferente. Então, eu deixo eles muito à vontade, mas eu faço acordos de exigência da entrega do resultado. E isso me deixa tranquilo, a ponto de a gente estar aqui batendo esse papo tranquilo e a operação está perfeitamente redonda. E isso a gente já pode vir fazer um link, que isso está totalmente linkado à lealdade que aparece na sua liderança no dia a dia. Sem dúvida, porque com essa atitude eu tenho mais conexão de fidelidade e lealdade do meu time, né? A ponto deles se comprometerem totalmente com o projeto, né? Eu vou dar um exemplo. Essa semana nós temos um líder nosso, que é o líder da elétrica. Ele gerou uma economia de 52% fazendo um pequeno ajuste de pedido de peça. Olha isso. Porque tem uma peça de uma grande fabricante que a gente trabalha, que ela é um código, ela é um valor, e aí ele identificou que a mesma peça de um outro produto é exatamente igual. Isso gera uma economia de 52%. Olha isso. E isso é a lealdade, isso é fidelidade. Isso Porque se o profissional não tiver comprometido conosco, ele não vai preocupar em economizar 52% para a empresa. Não, a empresa não vou preocupar com isso não. Então isso é fruto desse exemplo de humildade, de planejamento, organização, para que as pessoas também entreguem isso para a gente. É isso. Marcelo, você saiu de uma empresa que há 5/4 anos atrás, 5, né? Isso. E 5 anos atrás eram 4 colaboradores. Sim. Hoje, mais de 30. Exatamente. Tá. Como que é o seu sentimento daquele que há 5 anos, desse crescimento fora da curva? Cris, às vezes dá um frio na barriga de olhar para trás e falar assim, poxa, será que é isso mesmo que aconteceu? Mas aconteceu e não foi da noite para o dia. Não foi a mil coisas do acaso. maravilhas. Também não. Mas foi fruto de muita organização, planejamento, para a gente ter um crescimento ordenado. Porque eu quero crescer ainda mais. Nosso planejamento é de expansão geográfica a nível nacional. Onde tivermos oportunidade, estaremos sim com a Teto Locadora, expandindo e fazendo o nosso melhor trabalho, seja em qualquer praça. Então isso é muito gratificante, de você olhar para trás e ver que você cresceu quase que 10 vezes mais em relação ao seu início, né? Mas é muita responsabilidade, repito, e a gente não cansa de valorizar o nosso funcionário, porque são eles que estão ali fazendo a operação acontecer. Sobre isso. Você, Marcelo, prefere alguém extremamente competente ou alguém leal e comprometido? Ou existe ali um equilíbrio? Eu prefiro ter pessoas leais e comprometidas. Porque competência, Cris, a gente consegue
trabalhar e extrair as pessoas. Então, competência não é o fato, você é competente. Não é ser competente ou incompetente. É você ter lealdade e comprometimento. Porque se você tem um comprometimento, você vai ter iniciativa, você vai agir e você vai fazer. Então, eu prefiro valorizar esse tipo de pessoa, porque a competência, como eu tenho você para me apoiar, nós trabalhamos juntos e desenvolvemos as competências necessárias que as pessoas têm dificuldade para poder enxergar. Então, eu sempre vou preferir esse perfil de pessoas. Nossa, e é tão importante porque muitas pessoas ainda hoje, né, Marcelo, elas se baseiam muito no currículo. E eu até estava falando, eu fui convidada para fazer uma entrevista, e eles falavam muito sobre o comportamento humano, sobre perfil. E eu sempre digo, falo o seguinte, melhor do que uma graduação é como aquela pessoa lida com aquele conhecimento que ela recebeu. E é tão lógico isso, com todo o respeito, né, aos profissionais dos aplicativos, a gente não teria hoje, né, advogados, engenheiros trabalhando nas plataformas. Isso é uma questão de currículo, né? Às vezes o profissional ele até é formado, tem qualificação, mas falta algo nele que impede a liderança, ele. o posicionamento. Exato, né? É sobre isso. E o tanto que é importante desenvolver isso. Né? Você sempre foi esse líder? Não era muito meu papel de ser líder, sabe? Mas é aquilo que a gente estava falando, né? Comprometimento e iniciativa. Então, eu tomei a iniciativa de ser líder primeiro da minha própria vida e depois eu fui me capacitando, estudando, fazendo todos os tipos de treinamento. Hoje tem uma bagagem, um currículo assim, uma grade curricular muito positiva, né? De treinamentos de diversas instituições. Uma das instituições que fez muita diferença na minha vida é o Sebrae, que eu recomendo para você que está aí iniciando um projeto novo. Sebrae tem ferramentas maravilhosas e gratuitas. Você que está com medo de empreender, vai lá e procure um consultor. Fazendo um spoiler aqui para o Sebrae, hein? Então, vai lá e procure, que isso vai te ajudar. Então, eu sou muito grato a toda a parte de estudo, conhecimento que eu tive para poder tornar esse líder de referência. Show de bola. Como que você, Marcelo, constrói um time que não só trabalha com você, mas permanece? Aí é a questão da lealdade, né? Eu procuro sempre ser leal e honro a vida dessas pessoas, porque Sim. Eu não sou o patrão de dar tapinha nas costas, né? Eu sou o patrão de verdadeiramente honrar. Quando a gente tem metas batidas, que a gente vai comemorar, que a gente faz churrasco, eu faço questão de servi-los. Então, isso é honrar o meu time para poder ter essa lealdade deles. E é lindo, gente, porque aí a gente já vê também a grande diferença de um líder com um chefe. Um líder é aquele que incentiva, que inspira, que cuida e que serve. Eu acho lindo quando faz, né? Então, ele faz churrasco, ele serve verdadeiramente, um a um, perguntando qual é a carne que gosta, servindo a bebida que a pessoa quer. Então, quer dizer, o quanto que é importante essa participação. Tipo assim, eu estou aqui para te servir verdadeiramente. Exatamente. E é interessante de que eles veem isso em você, né? Então, assim, eles começam a inspirar, eles começam a fazer a mesma coisa. Daqui um pouco, tá todo mundo brigando para servir um ao outro. Exatamente. Nós tivemos até um exemplo lá, né, de um dos nossos líderes que você está desenvolvendo, que ele reuniu o time, comprou um pão de queijo, uma Coca-Cola, na reunião semanal para servir o time dele também. Então, esse é um exemplo. Isso é bom. Se está certo ou se está errado, para mim está tudo bem. Isso, para mim, é o que faz a diferença e faz uma relevância muito grande na vida. Ser servido é muito bom, né, Cris? É muito bom. Mas muitas pessoas têm uma crença de achar que não são merecedoras. Exatamente. E, por exemplo, a gente encontra com muita gente em que a gente fala o seguinte, não, deixa eu te servir. Não, que isso? Não, né? A gente precisa aprender a receber também. Claro, claro. Você acredita que eu tinha essa dificuldade? Eu acredito. E a gente já teve situações que você foi servida e ficou meio incomodada. Né? E sabe o que é isso? Orgulho. O orgulho arrebenta com o ser humano. Porque aí a pessoa é tão orgulhosa que ela fala assim, não, eu que tenho que fazer. Ela acha que não, que ela está sendo educada, que isso, mas não. Se ela fizer uma busca interna dentro do coração dela, ela vai ver que tem uma barreirinha do orgulhinho ali que está pegando. Exatamente. E por isso que eu valorizo demais o desenvolvimento humano, a inteligência emocional. Não os arrasta para cima, mas tem profissionais
que são espetaculares, que fazem a diferença na sua vida. Porque às vezes as pessoas ficam muito acanhadas, né? Ai, obrigada, Marcelo. Você é essa profissional. Você faz parte incondicional, Merchan, gente, o vamos... incondicional do meu desenvolvimento. Depois daquele primeiro contato que nós tivemos, né? Que não precisa falar a data, mas tem uns 10 anos já. Tem. Foi que minha vida transformou. Baseado pela tua entrega, o teu comprometimento, é que minha vida verdadeiramente transformou. Amém. Eu era do cara que ficava chateado de você fazer churrasco com suas amigas e não me chamasse, e a casa caía, emburrava. Não, a Cris não gosta mais de mim, eu emburrava, desse jeito. Mas graças a Deus hoje tá tudo bem. Tá liberto. Estou disponível para o churrasco, se eu não estiver disponível, tá tudo bem, não precisa se chatear. E tá tudo bem. Exatamente, é sobre isso. Pronto. Olha que doido, né? Empreender com a esposa exige alinhamento. Alinhamento total. E o que sustenta essa parceria entre você e a Luciana? Lu, beijo. Duas coisas importantíssimas: acordos bem feitos e diálogos saudáveis. Ponto. Porque se você faz um acordo, estamos aqui, cada um no seu papel na empresa, a partir do momento que nós estamos em casa, é a nossa vida conjugal e familiar. Ponto final, isso é um acordo. E o acordo, ele bem feito, ele é para ser cumprido. E isso, graças a Deus, é o principal alinhamento. E o diálogo é de saber o momento certo de você separar o profissional do pessoal. Então, isso são dois pilares chaves na minha concepção que traz até hoje o nosso sucesso de empreendedorismo, de parceria. Né? Porque estamos juntos há 21 anos de casado e estamos empreendendo junto com a outra empresa já praticamente 10 anos. Então, se fosse para dar algum problema fugindo desses dois pilares que eu mencionei, do acordo e do diálogo, não teria, sem dúvida que não teria sucesso nenhum. Seria um caos, uma tragédia anunciada. Porque muitas pessoas confundem muito, né? Levam essa confusão. Então, estão dentro da empresa, estão falando de coisas lá do relacionamento. Estão dentro do relacionamento, estão falando de coisas lá da empresa. E acaba que não vai perdurar uma relação. Eu já vi alguns casais que quase divorciaram mediante esses conflitos. Então, a dica que você dá aqui tem acordos bem feitos. Acordos bem feitos e diálogos maduros. Quando você diz um diálogo maduro, nem sempre você vai ouvir o que você gostaria. É sobre isso. E aí você precisa se posicionar e entender o ponto de vista do teu cônjuge. Não só o cônjuge, né, Cris? Porque às vezes você tem um sócio também que, se você não tiver conectado... hoje, pra você ter ideia, o nosso sócio da unidade de Uberaba, nós temos tudo bem feito e acordado, que se ele quiser ir embora amanhã, ele pode ir tranquilo, porque já está no papel a forma de que ele vai sair. Se ele quiser que eu saia amanhã, está desenhado e escrito a forma que eu vou sair. Então, isso é um acordo bem feito. Então, se você vai pela emoção, não deixe ir pela emoção. Pela emoção, você não consegue fazer acordos bem feitos. O primeiro momento de atrito é onde que vai ser a frustração. Tá vendo? Porque ali já gera uma expectativa. Exatamente, mas você não combinou com outra pessoa, né? Justamente, por isso que eu falo, gente, antes de você entrar em qualquer negócio, em qualquer situação, primeiro, acorde até onde você vai e qual que é o limite do outro. Colocar limites é vida. Exatamente. E é principalmente dentro de casais. Então, amor, nós vamos fazer dessa forma. E outra, faz sentido para você, Marcelo? Porque a gente não vai controlar as emoções, mas nós controlamos os comportamentos das emoções. Concordo plenamente, né? Então, e quando você está lá no meio do calor do negócio lá que vai fazendo, se você tem um marido, uma esposa que são sócios dentro de uma empresa, se essas emoções vão florear e vão exagerar ali naquele momento, alguém vai sair perdendo. Com certeza, e isso passa uma imagem muito ruim no seu ambiente de trabalho, porque os seus funcionários vão achar que aquilo é uma situação normal. Então, você pode colher frutos ruins dessa decisão de não fazer bons acordos e de ter o lado emocional mais aflorado em relação ao racional. É isso. Ai, tô amando esse papo. Tá gostando, demais, Marcelo? Gente, demais. Ouvinte, você tá gostando? Eu quero que você compartilha, eu quero que você venha aqui, fala, manda um WhatsApp aí pra nós aqui na Aliança. Eu quero que você venha interagir conosco, porque em breve, atenção, eu vou estar ao vivo. Thiago. Uau! Fala assim, meu Deus, eu vou entrar ao vivo daqui uns dias. Mas eu quero que você já vá interagindo conosco aqui agora. Então, vamos lá.
O que você, Marcelo, carrega da Dona Maria Aparecida Reis, que influencia diretamente o homem e o líder que você é hoje? Duas questões. A humildade da minha A mãe. mamãe. Humildade da minha mãe e o carisma. Hoje minha mãe fica boa parte do ano conosco aqui em Uberlândia, né? Ela tem a residência dela fixa em Belo Horizonte, junto com a minha irmã. Minha irmã também sente muita falta dela, mas ela fica boa parte aqui. E ela acha que às vezes eu faço coisas por ela que, ai meu filho, tipo, não é merecedora daquilo, mas eu é que sou grato a ela. Porque se não fosse pela minha mãe, eu não estaria aqui, não teria esse momento, essa situação, para poder proporcionar tudo isso a ela, né? Então, sou e muito hoje o grato a Marcelo ela. trouxe ela pra cá, pra gravação, e ela já tomou um cafezinho com ele. Conheceu o time todo aí da rádio, Conheceu, ficou já extremamente veio feliz. aqui, ó, no grupo Hermano, foi recebido pelo Hermano que... Ela queria até gravar com o Maninho hoje ali, as meninas estavam lá pedindo lá um apoio para um colega para poder colocar o Maninho em cena ali, se quiser, eu tô aqui disponível. Mas não, a senhora tem que ir como a filhinha do Maninho, porque a senhora é pequenininha, né? O Maninho é grandão. Adorei. Então é isso, a gente trazer esses laços, né, Marcelo, e essa gratidão, assim, da história da sua mãe, assim, que perdura por você, né? Exatamente. E é muito bom ver o tanto que o cuidado dela, né? Muito, muito, muito cuidado. Engraçado que a gente olha para você tem a mesma relação com as suas meninas. Muito semelhante. Não é? Muito semelhante. Eu procuro... Você é família, Marcelo? Demais. E aí tem alguns traumas de infância, juventude, né? Que não precisa entrar no mérito, né? Que me faz ser ainda mais família, né? Às vezes uma ausência, às vezes um momento, um local, uma ocasião que às vezes você está lá, que você não gostaria de estar, que você gostaria de estar na sua casa. Então hoje eu reverto isso para minha família, né? Amo viajar, toda oportunidade que eu tenho de viajar, eu estou viajando. Ano passado fizemos uma viagem maravilhosa, andamos 5 estados do Brasil para poder ir lá para o Rio Grande do Sul, mas foi uma viagem fantástica, porque eu conheço o Brasil todo, né? Melhor que Nova York? Não, melhor que foi a Nova York não foi, né? Nova York é uma experiência única, né? E foi um momento mágico, né? Porque o sonho de toda criança é ter a festa do debutante, né? E a Rafaela falou, papai, eu quero viajar. Eu falei, pra onde, filha, que você quer? Até brinquei com ela, né? Vamos lá para Abricampo. Abricampo é a terra natal da nossa família, fica na zona da Mata Mineira. E eu até brinquei com ela, vamos para Abricampo, comemorar seus 15 anos. Não, papai, eu quero ir para Nova York. Aí o papai assustou, né? O quê? Nova York? Como assim? Toda criancinha, toda menininha quer ir pra Disney, não sei o quê. E me surpreendeu demais, que aí depois que nós fizemos essa viagem, tem um vídeo dela. O poder do desenho, né? O poder da atração, a visão extraordinária de futuro. Eu vou te mostrar o vídeo dela. Eu quero ver. Em 2009, ela gravou um vídeo. O lugar que eu estou não é o lugar que eu gostaria, tá chato. Eu queria estar mesmo em Nova York. Em 2024 ela foi para Nova York. Olha isso. Ela fez uma junção desses vídeos, né? Ficou assim fantástico. Eu falei, meu Deus, surreal. Então por isso que assim, a gente sempre tem a nossa visão estratégica de futuro, pessoal e familiar. E tudo que eu desenhei, impressionante, aconteceu. A venda da outra empresa que eu trabalhava, que eu tinha sociedade, aconteceu. A mudança que eu tive na minha vida pessoal, cuidado com a minha saúde, aconteceu. Vamos falar sobre isso. Quantos quilos a menos? Quantos quilos você já eliminou? Eliminei 15 quilos, Cris. E apenas com aquela palavra que eu falei ao longo desse bate-papo todinho. Decisão. O pessoal, qual remédio você tomou? Eu falei, vou te contar. Segredo, não espalha, porque esse remédio ele é difícil de achar. Qual que é? Decisão. O remédio que eu tomei foi decisão. Decidi mudar, decidi cuidar de mim, decidi me amar mais. Isso é que fez toda a diferença. E é muito importante porque a gente já vê que é perfil. Sempre que você vê um grande empreendedor, uma pessoa que a gente tem, e eu sempre falo, tenha mentores na sua vida. Modele em pessoas. Marcelo é uma das pessoas que eu modelo. Porque ele é uma pessoa muito determinada, muito decidida, muito leal. E ele leva com ele o time e é um líder nato.
E outra, quando ele tomou a decisão, não teve plano B, só teve plano A. E ali já teve, né, renúncias, você teve que falar não para algumas coisas, teve que falar não para churrascos. Exatamente. E ali foi, mas por quê? Porque era uma decisão. Faz sentido para você, Marcelo, que a renúncia, ela é uma palavra que está totalmente linkada à decisão? Totalmente, porque você tem que pagar um preço. Por exemplo, quando eu falei lá atrás, né, que eu saí de Belo Horizonte para ir para Porto Velho, Rondônia, eu paguei um preço muito caro. Esse dia foi muito assim impactante, porque até o taxista que fazia o nosso transporte lá das nossas residências para o aeroporto, ele falou assim: Marcelo, dá licença, porque senão até eu vou chorar. Então, são renúncias que você tem que fazer. Então, eu renunciei de estar naquele momento ali com a minha família. Na época, minha avó era viva, meu avô era vivo, meu pai era ainda vivo. Então, assim, eu renunciei estar com essas pessoas que eram as mais importantes da minha vida, que eu amei e amo até hoje. Para quê? Para pagar um preço. Então, isso tem um preço. Você faria diferente? Nada diferente. Nada diferente. Não me arrependo de nada que eu fiz. E isso é uma outra dica que eu dou para você, que está querendo empreender, que está querendo fazer um negócio. Não se arrependa de fazer. Vá e faça de um jeito ou de outro. É muito melhor você se arrepender de algo ter dado errado, mas você vai tirar aquilo como lição e vai avançar, do que você não avançar, não fazer e se arrepender de não ter feito. Porque outra pessoa vai fazer ideias semelhantes, vai ser bem sucedida, você falar: olha, era eu que poderia estar ali. Nossa, porque... Então, essa sensação é a pior. Aí você vem com aquele sentimento: nossa, eu tive essa ideia, mas o que você fez com essa ideia? Por isso que eu falo hoje, dentro da nossa empresa, dentro do nosso grupo, o que mais vale é uma ideia em execução do que uma mega ideia não executada. É isso. Então, a ideia pode não ser tão boa, mas ela é uma ideia. Pode não ser boa. Mas, se ela for executada, só assim nós teremos a oportunidade de saber se ela foi boa ou não, de aprimorar e de trazer benefícios para nós e para todo o time, né? Uhum. Então, por isso que é muito importante a gente ter cuidado, né? A gente faz regularmente pesquisa de clima dos nossos funcionários e veio um insight muito bacana de uma das pesquisas de clima, que a galera reclamou que, poxa, eu vou almoçar e eu perco 10, 15 minutos do meu horário de almoço. E o pessoal da operação, geralmente, eles querem almoçar bem rápido para poder aproveitar o maior tempo do almoço para tirar um cochilo, jogar uma conversa fora, né? Fazer uma coisa aleatória. E sabe qual era o gargalo? O micro-ondas. Porque só tinha um micro-ondas disponível na unidade dessa pesquisa, da unidade de Uberlândia. E aí, através da pesquisa, a gente colocou mais um micro-ondas, um fogão, e demos velocidade para que o funcionário possa Olha isso, a gente ajustar às vezes o uma almoço. Coisa básica, simples, fez toda a diferença. Fez toda a diferença e a galera ficou muito satisfeita. Uau, Marcelo. Não. Chique, né? Você está crescendo, está expandindo seu negócio. O que você enxerga que muita gente ainda não entendeu sobre o seu mercado de trabalho? A qualidade e a prestação de serviço. É você ter propriedade, segurança para ofertar para o cliente o que de fato ele precisa. Conta para as pessoas o que você faz. Loca o quê? Hoje nosso segmento é locação de máquinas e equipamento para construção civil, de uma forma geral, né? Mas a gente não se limita à construção civil. Além das máquinas e equipamentos, tais como betoneira, andaimes, compactadores de solo, marteletes, nós temos também geradores de energia. Você que é do agronegócio, da indústria, do comércio, aqui na própria rádio nós temos uma solução energética temporária para poder te servir. E além do serviço de furo estrutural, que é um diferencial quase que único da Teto Locadora. Porque temos outros profissionais que prestam esse serviço. Mas com a preocupação documental, que tenha toda a documentação de segurança, porque você está levando um operador para dentro do canteiro de obra de um cliente. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande em cima disso. Por isso, nós temos todas as NRs, todos os treinamentos, todos os programas relacionados àquele profissional que vai prestar um serviço. E isso é um diferencial. Então, isso é o que a gente faz, esse é o nosso negócio. Estamos aqui à disposição para poder servir vocês.
Então, o nosso negócio é muito amplo, né? Você já teve necessidade de utilizar os nossos equipamentos. Total. Então, a gente está lá disponível para servir. Pessoa física ou jurídica que tenha necessidade temporária de utilizar qualquer tipo de equipamento. Justamente. E, Marcelo, o que é interessante, né? Queria que agora, quando você fala com tanta propriedade assim do seu negócio, das bênçãos que você traz, das pessoas que você gera emprego, de tudo, né? Qual que é a diferença desse cara com o menininho que vendia picolé? A diferença, Cris, eu acho que assim é a coragem, né? Hoje eu sou um cara mais corajoso. Então a coragem foi treinada? Ah, com certeza. A coragem ela é adquirida, né? Na minha opinião, você vai se frustrando, vai errando e vai aprendendo com aquilo. Então, esse é a maior mensagem que a gente pode deixar. É não ter medo e ter coragem, porque vai errar, vai dar problema. Ah, o boleto vai vencer, o banco vai te ligar, vai acontecer o boleto vence, bate na porta. Vai acontecer um monte de contratempo. E aí você precisa ter coragem, precisa ter resiliência para enfrentar os desafios. É isso. Né? E hoje a gente tem passado muita dificuldade, não só no meu mercado, mas em todos os mercados hoje. O primeiro trimestre que findou, né, nós estamos já atingindo o meio do ano, né? É um início de ano muito desafiador, muito desafiador. Nós tivemos uma escalada de inadimplência que afetou toda a cadeia dos nossos negócios. Os nossos clientes sofreram com inadimplência, os nossos fornecedores, os nossos parceiros. Então foi muito desafiador esse ano. E é o que eu digo, é coragem, temos que continuar. Não tem condições de virar as costas e abandonar. Plano B não existe. Não existe plano B, tem que continuar. Só plano A. Tem que vencer o ano para ele se tornar uma estatística negativa ou positiva. Para quê? Para que o próximo ano você corrija a rota e consiga seguir com o objetivo final da empresa. Porque a empresa privada, o objetivo principal dela é lucro. E isso é muito natural para nós. Todas as pessoas, todos os funcionários nossos estão alinhados com o lucro. Porque é através do lucro que vai transbordar a prosperidade na vida da turma. Justamente, né? Porque é ali que vai crescer. Eu acho lindo, porque você sempre faz as festas, e as festas dele com os colaboradores são as melhores, né? E ali, eu estou em todas, só na última que eu não fui. A sua agenda estava cheia, né, Cris? Ainda bem, eu queria que ele falasse assim, mas foi convidado. Não. E o que acontece? Eu vejo que há premiações, né? Então, você vê muito também, e eu vejo isso, que você que você vai e consegue analisar qual é o perfil do seu colaborador para entender o que é importante para ele. Muitas pessoas são importantes dinheiro, outras pessoas são importantes cursos. Tem pessoas que você pensa, meu Deus, se eu der uma folga para ele, ele vai... E faz sentido isso de entender sobre cada personalidade? Sim, com certeza. Isso é um dos sucessos, né? A gente não pode contar muito o segredo, mas você que participou ativamente dessa escalada de conhecer o perfil, de saber o que cada um profissional gosta de ser mimado, né? Um mimo, não de mimar, mas um mimo de agradar, seja um day off no aniversário, seja uma emenda num feriado, seja uma premiação financeira. Então a gente tem essa sabedoria e expertise de avaliar o perfil de cada profissional. Então isso que faz a diferença. E já sai na frente. E o ano passado da festa nós tivemos 2 checão de 5 mil. Amigo, você acha que eu não viu? Vi? 2 checão de 5 mil. Acompanho tudo. Vai lá, gente, pra vocês verem. Teto Locadora. É isso aí. Se hoje você tivesse que resumir o seu legado em uma palavra, qual seria e por quê? Gratidão. É a única palavra que eu carrego para a minha vida inteira e pela única razão, porque você tem que ser grato por tudo que você passa na vida. Seja as coisas maravilhosas, abençoadas, e seja as coisas que não foram tão boas, como superar a morte do meu pai, dos meus avós paternos, foi muito desafiador. Mas eu sou grato, porque meu avô me ensinou a dirigir. Como eu não vou ser grato, né, por uma pessoa que tem uma relevância? Meu avô também. Que massa. Assim, minha mãe me ensinou, mas meu avô que pagou minha carteira de motorista para eu tirar. Meu avô, eu esperava ele ligar o carro para sair correndo, com 14, 15 anos de idade, para sair correndo para sentar junto com ele, porque ele ia sair para eu voltar dirigindo um trecho do percurso lá em Belo Horizonte, né? Então, como não ser grato a uma pessoa dessa? Infelizmente não está mais com a gente. Mas como não ser grato? Não tem como.
Então, eu sou extremamente grato. Tempo que você teve com ele, né? Muito, muito, muito. Aproveitei muito a minha vida, todas as pessoas que passaram pela minha vida, seja profissional, pessoal, eu sou extremamente grato. Vocês fazem parte do meu sucesso, vocês fazem parte do meu crescimento, do meu amadurecimento. Eu tenho pessoas, Cris, que assim, às vezes eu tô lá mexendo no celular, que eu mando uma mensagem, oi sumida, como você está? Só para dizer que eu sou grato a você. Eu tenho um caso muito interessante dessa gratidão, Conta né? tudo. Eu tenho um caso muito bacana, né? Meu ex-chefe, né? Quando eu saí da empresa que eu trabalhei, né? Saí com um pouco assim turbulência, né? Mas nenhum problema sério, nada relevante. Foi mais um momento que a gente estava passando. E eu sou muito grato a ele, né? Ele é um cara fantástico, é um águia, é um vendedor que eu jamais vi igual. E eu tive o privilégio de pegar esse DNA dele. E aí passou, ele que me trouxe para Uberlândia, inclusive, né? Aí passou uns 2 anos, né? Que eu já tinha mudado o ciclo, a gente estava com 2 anos de teto já. Peguei o telefone e liguei para ele. Alô, doutor, como é que você está e tal? Estou te ligando para dizer que eu sou extremamente grato a você. Se não fosse por você, eu não estaria nessa cidade maravilhosa. E aí aquilo ali quebrou um gelo, sabe? Daquela saída um pouco traumática. Hoje é meu amigo, a gente se fala, a gente se encontra em feiras. Toda vez que eu vou em Belo Horizonte, que eu tenho oportunidade, eu encontro com ele. Então, é a questão da gratidão. Então, quando você é grato, você liberta. Você tira toneladas do ombro. E ressignificar, entender em que ponto que aquilo foi importante para você. Que se a gente só olha no copo vazio, você não consegue progredir, né? Não consegue, não tem jeito. Isso faz parte de mim também, né? Ser otimista, né? Muito. Tanto é que nós temos um grupo em Uberlândia que é o Encontro dos Otimistas. Mentira, eu tô fora. Tá, não, você já foi lá, já palestrou, por isso que você tá lá. Lá é o Encontro dos Otimistas. É o café com os otimistas. É lá esse do Hub, é lá do Celinho. Exatamente, todos os sábados pela manhã. Eu adoro aquele café. É o Clube Café. Clube Café, gente, que café, meu Deus. Então tem como dar errado? Você tá no meio dos otimistas, tendo um clube dos otimistas, você Não, já foi lá. não, gente. Essa mulher já palestrou lá pra gente, deu um show lá, falando encantou sobre todo recorrência, mundo. depois eu vou falar para vocês. É isso aí. Olha só, nossa, Marcelo, que lindo. E deixa eu te fazer só mais uma pergunta para nós finalizarmos aqui. Aqui nós estamos falando para dezenas de milhares de pessoas. E aqui eu queria que você falasse, levasse para essas pessoas uma dica em que você deixe e fala o seguinte, olha, eu quero, se você tivesse a oportunidade de deixar uma dica para que essa pessoa saísse do lugar onde ela está, que ela olhasse para você ver essa estrutura sua, desse menino do picolé, em que as coisas não eram fáceis. Não eram. Exatamente. Mas que teve todo um percurso. Aquele cara que estava numa multinacional, em que teve um momento brusco na vida dele, ele teve que se reinventar como motorista de táxi. E ali ele passava cartão e fazia da forma dele, empreendia e fazia... Se inspira. Ó, a primeira dica que eu dou é contratar a Cris, porque aí é meio caminho andado. Mas a dica que eu quero deixar para vocês façam tudo baseado no planejamento, organização e pensando sempre um passo à frente. Porque nós precisamos ter planejamentos de curto prazo, de médio e de longo prazo. E o médio prazo é de 6 meses. O que eu vou fazer daqui a 6 meses? Porque passa muito rápido, é no estalo de dedo. Então, tomem decisão, façam com muito afinco, façam com amor. Sem amor, você não vai conseguir também desenvolver nada. Então, tenha paixão, tenha desejo pelo teu negócio, porque naturalmente você vai conseguir, vai superar todas as adversidades e se conectem com pessoas que são especialistas. Especialista no financeiro, especialista no RH, especialista no tributário, especialista no comercial. Peguem pessoas que são de fato especialistas, porque essas pessoas é que vão fazer a diferença no teu negócio. Uau. Essa é a mensagem que eu deixo. Uma salva de palmas para esse rapaz maravilhoso, para esse homem extraordinário, que eu sou fã de carteirinha. Gratidão. Marcelo, hoje ficou muito claro que sucesso não é só sobre crescer. É sobre quem você escolheu ser enquanto cresce. No mundo onde muita gente negocia valores por resultado, você escolheu, amigo, o caminho mais difícil, o da lealdade, da fidelidade, da construção com base. Com certeza. E isso não só constrói empresa
isso constrói respeito, isso constrói legado. Porque no final, não é sobre quantas empresas você abriu, Marcelo. É sobre quantas pessoas você não precisou perder para chegar lá. Obrigada, tá? Por compartilhar a sua história, a sua visão e principalmente os seus valores aqui conosco. E para você que está nos ouvindo, nos assistindo, crescer é importante, mas crescer sem caráter cobra caro. Muito caro. A gente se vê no próximo De Frente com a Cris. Bora! Bora ser feliz. Segunda, quarta e sexta, das 12 às 13 horas. Marcelão, é isso aí, turma. Obrigada, meu amigo. Gratidão a você, minha amiga. Deus abençoe, sucesso absoluto, já é. Amém. Você é uma pessoa que é iluminada, competente demais. Sou muito grata a você na minha vida. Amém, amém. Tá? Turma, é isso aí que essa mulher falou. Colhe nas direções dela, vocês não vão se arrepender. Bora. Obrigada. Bora ser feliz? Bora ser feliz. É isso aí.